a reforma tributária, né? A escolha aí do senador Eduardo Braga como o relator da reforma lá no Senado. Qual a sua avaliação sobre essa relatoria e os anúncios que ele fez ontem na coletiva, Rosiane? Olha, é muito positivo. A gente até circulou um vídeo ontem de imediato, altamente positivo para o estado do Amazonas e para a Zona Franca de Manaus, que essa relatoria tenha caído nas mãos do senador Eduardo Braga. E assim, depois do anúncio e fazendo outras apurações, eu consegui descobrir, claro, que não poderia deixar de ser, contou muito com o apoio da articulação do senador Marvis, que é uma outra liderança importante também lá no Senado. Gente, não é algo simples. É preciso dizer isso. Eu vejo, assim, muitas vezes, quando a gente comenta aqui, pessoas que já têm, e por todas, e eu respeito as razões delas, eu entendo as razões delas, elas têm uma antipatia pelo nome de alguns políticos. E quando a gente fala, elas tratam a gente como se estivesse bajulando esses políticos. Pô, mas quando a gente fala que o Eduardo Braga e o Omar Aziz ocupam espaços de lideranças importantes, e isso tem repercutido em dados positivos nessa condução em relação à Zona Franca de Manaus, desde o governo passado, isso é um fato. Isso é um fato, sabe? O posicionamento deles, e até, inclusive, dos parlamentares, ainda que de primeiro mandato, não é algo simples ocupar esse espaço. Imagina o país todo interessado nisso, todos os estados com um volume muito maior de parlamentares, com atuação, né, nessa relação com o governo federal, no próprio Congresso Nacional. Todo mundo quer uma relatoria dessa que dá muita visibilidade e dá importância para o seu próprio estado. Então, um senador do Amazonas conseguir isso e ter a capacidade de articulação é realmente algo muito importante, que dá o grau do peso dele nesse contexto nacional. E do senador Omar Aziz também. E para não deixar de fazer o registro justo, a gente deve falar dos deputados federais, o Sidney Leite, do Adair Filho e do Saulo Viana, esses dois últimos deputados de primeiro mandato, mas conseguiram também uma articulação e se colocar em espaços importantes, que foi o GT, não era um grupo para todos os parlamentares, né? Os 513, era um grupo seleto, e eles mesmo, tendo acabado de entrar no ônibus, como a gente diz, né, sentaram na janela e foram importantes nesse processo.